Olá, queridos amigos da Novo Tempo, sejam todos bem-vindos. Esse é o Bíblia Fácil, o seu programa semanal de estudo da Bíblia. Como você pode observar, nós estamos aqui com 10 amigos que vieram de vários estados do Brasil para essa temporada especial de gravações, aqui nesse cenário do santuário, que foi construído aqui no nosso estúdio da Novo Tempo, para tentarmos entender melhor toda a tipologia do santuário e como ela apontava para Jesus. Chegamos agora ao nosso 12º tema, e você que está chegando agora, que não acompanhou os outros programas, você pode ter acesso aos mesmos temas acessando o nosso site, novotempo.com/bibliafácil. Lá você encontra todos os programas que já foram gravados nessa temporada e em outras temporadas. Lá também você pode fazer a sua inscrição, caso você queira participar da próxima temporada de gravações. A cada trimestre, o programa Bíblia Fácil traz aqui no Novo Tempo 10 convidados e você pode ser um destes, então se inscreva lá no site. Um outro detalhe, no site você também pode solicitar um presente que o programa tem para você. É esse DVD aqui, ó, Santuário, o Caminho de Deus. Esse DVD contém todos os 13 temas que aqui estamos estudando. E ele é um presente que nós temos para você. Basta você preencher o cadastro online que nós temos no site. Agora, se você está aí navegando na internet, ou está com o seu smartphone na mão, você pode mandar para nós uma mensagem pelo WhatsApp. O WhatsApp do programa é 12981001425. Esse é o WhatsApp da Escola Bíblica. Você faz o pedido do DVD também por WhatsApp. Basta dizer assim, eu quero o DVD Santuário. 12981001425. Agora, se você quiser telefonar para Novo Tempo, você também pode, mas aí é horário comercial. Nosso telefone, 12 21 27 3121. 12 21 27 3121. Ao longo de todo o programa, vai ficar aparecendo aqui essas formas de contato com a Novo Tempo. Você solicita o seu presente e nós enviamos para a sua casa sem custo algum. Muito obrigado você que é anjo da esperança, viu? Porque graças ao seu apoio é que nós podemos manter esse programa, oferecer estudos para os nossos amigos no Brasil inteiro e em toda a América do Sul. E não sei se você sabia, mas nós aqui da Novo Tempo, apenas para o Brasil, mandamos uma média de 1.000 estudos todos os dias. Isso mesmo, diariamente saem daqui cerca de 1.000 estudos bíblicos para atender apenas o Brasil, fora mais 7 países na América do Sul que nós também atendemos. Por isso, se junte a nós nesse grande projeto de estudar a Palavra de Deus. Peça o seu DVD e agora pegue sua Bíblia e vamos juntos aprender mais um importante tema alusivo ao santuário. Sabe qual é o tema que nós vamos estudar hoje? É um tema muito especial, um ataque ao santuário. Temos aprendido até aqui muita coisa sobre o santuário, mas esse santuário e a doutrina do santuário está hoje debaixo de um forte ataque. E você vai entender melhor o que eu quero dizer com isso. Antes, porém, de abrirmos o livro sagrado, como é o nosso hábito, a gente quer fazer uma oração com você. Se você puder, feche os seus olhos e ore comigo agora. Nosso Pai de amor, louvado e exaltado seja o teu santo nome. Obrigado pela oportunidade de mais uma vez nos reunirmos e estudarmos a tua palavra. Que o teu bom e santo Espírito se faça presente e que nós possamos compreender a tua vontade para a nossa vida. Oramos em nome de Jesus. Amém. Aqui já estamos todos com nossas Bíblias em mãos e vamos aprender sobre esse tema, o ataque ao santuário. Temos visto até aqui que o santuário celestial é o divino centro de operação na luta entre o bem e o mal. Toda a salvação, todo o processo de salvação da família humana passa pelo santuário. Quando alguém confessa os seus pecados, esse pecado tem que ser confessado a Cristo, que está nesse momento no santuário. O santuário tornou-se o centro de uma batalha cósmica entre o bem e o mal. E lá no santuário, onde o pecado se originou, hoje o pecado está sendo resolvido. Agora, por ser a morada de Deus e o centro do seu governo, o santuário, Satanás sempre atacou o santuário, às vezes ele próprio e outras vezes através de seus agentes. Então, o santuário sempre foi atacado por Satanás. E por que é que o diabo odeia o santuário?
porque um dia foi à casa dele. E de lá ele foi expulso. E porque foi expulso de lá, ele ataca o santuário. E por que ataca também o santuário? Porque o santuário é o centro da divina operação em favor da salvação do homem. E o diabo não quer que o homem se salve, porque o diabo é o inimigo das almas. Ele é o leão, como diz Pedro, que fica rugindo ao redor dos fiéis, tentando devorar alguém. Ele quer a destruição da família humana. E por odiar o homem, a família humana, ele odeia o santuário e ele ataca o santuário. E agora eu queria convidar você a abrir a sua Bíblia numa carta de Paulo aos Tessalonicenses, onde nós vamos entender como que esse ataque se processa nos dias atuais. Vamos então para 2 Tessalonicenses, capítulo 2. Abra a sua Bíblia aí comigo. Você que está em casa também, abra a sua Bíblia em 2ª carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 2. Página 798. Aqueles que estão usando a Bíblia aqui no estúdio, a Bíblia do Bíblia Fácil, página 798. Talvez a paginação tua não confira, mas nós iremos ler 2ª carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 2. E olha o que diz aqui os versículos 1 a 4. Irmãos, no que diz respeito à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e à nossa reunião com Ele, nós vos exortamos. Qual é o tema da carta? A volta de Jesus. Verso 2. A que não vos demovais da vossa mente com facilidade, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como se procedesse de nós, supondo tenha chegado o dia do Senhor. Verso 3. Ninguém de nenhum modo vos engane, porque isto não acontecerá. O que não vai acontecer? A volta de Jesus. Isso não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição. Antes da volta de Cristo, vai ser revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição. Verso 4. O qual se levanta e se opõe contra tudo que se chama Deus ou é objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como que se fosse o próprio Deus. Então, o apóstolo Paulo, antes da sua morte, que aconteceu no ano 67, ele está fazendo aqui uma profecia. Jesus não volta sem que primeiro seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição, o qual se levanta contra Deus ou tudo o que se chama Deus ou objeto de culto. A ponto, diz Paulo, a ponto, ele chegará ao ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como que se fosse o próprio Deus. Aí eu pergunto para você, em quem se cumpre essa profecia do apóstolo Paulo? Quem é que ataca o santuário? Entra no santuário, tenta se assentar no santuário, tenta se colocar na posição de Deus. Essa profecia encontra cumprimento histórico, e nós vamos entender ela agora. Alguém que tentaria usurpar o trono de Deus, alguém que tentaria ser Deus. Essa profecia encontra seu cumprimento na Igreja Católica Romana. E antes de prosseguir o assunto, nós temos amigos católicos aqui, temos milhares de amigos católicos nos assistindo, e antes de prosseguir o assunto, eu tenho que dizer uma coisinha para você. Placa de igreja não salva ninguém. Dentro de qualquer igreja tem pessoas sinceras, também tem pessoas falsas. Jesus falou do trigo e do joio. Dentro de qualquer igreja, Deus tem filhos sinceros. Prova disso é João 10,16, quando Jesus diz assim: eu ainda tenho muitas ovelhas que não são do meu aprisco. A mim convém conduzi-las. Elas ouvirão a minha voz e haverá um só rebanho e um só pastor. Prova disto é Apocalipse 18, 1, 2 e 4. Quando vem lá um anjo voando pelo meio do céu e ele faz um apelo: sai de Babilônia, povo meu. Mesmo na confusão religiosa que se assentou em nossos dias,
Deus tem um povo sincero ainda em Babilônia. Então, ao falarmos hoje do cumprimento dessa profecia na história da Igreja Romana, nós com isso queremos dizer de que dentro da Igreja Católica existem milhares de pessoas sinceras que amam a Deus, que estão servindo ao Senhor em tudo aquilo que eles conhecem. Mas talvez o programa de hoje vai abrir seus olhos para você compreender que existem verdades da Bíblia que você não compreendia. Existem verdades que a Igreja Romana não ensina, mas ensina ao contrário a elas. E estes ensinos são verdadeiros ataques ao santuário. Então, hoje nós vamos estudar 5 doutrinas que foram sistematizadas pela Igreja Católica Romana ao longo de séculos e milênios, doutrinas estas que são verdadeiros ataques ao santuário de Deus que está no céu. Então vamos pegar essa primeira doutrina. Qual é a primeira doutrina desenvolvida pela Igreja Romana e que é um ataque ao santuário? O sacrifício único e completo de Cristo passou a ser blasfemamente repetido através do sacrifício da missa. Este é o primeiro ataque que é feito ao santuário. Cristo morreu, diz a palavra, uma única vez, para salvar os pecadores. Só que na missa, o Cristo morre novamente. Este é o simbolismo da missa. Mas, pastor, por que o senhor está falando isso? Porque o catecismo ensina isso. E esse catecismo que a igreja tem como base da sua doutrina, eu tenho uma cópia dele aqui, queria mostrar para você. Esse aqui é o catecismo da Igreja Católica, a edição típica vaticana. E é desse catecismo que eu tirei algumas citações que eu vou ler com vocês agora. A primeira delas aparece aqui na página 381. E assim diz o catecismo: o Concílio de Trento definiu: pela consagração do pão e do vinho, opera-se a mudança de toda a substância do pão na substância do corpo de Cristo nosso Senhor, e de toda a substância do vinho na substância de seu sangue. Essa mudança, a Igreja Católica denominou-a com acerto e exatidão transubstanciação. Então, o que é a doutrina católica da transubstanciação? No exato momento em que o sacerdote está com a hóstia, o pão, não é ali apenas uma hóstia feita por alguém. Aquela hóstia se transforma no próprio corpo de Jesus. E quando ele está com o vinho, não é um vinho apenas. Aquele vinho se transforma, se transubstancia no próprio sangue de Cristo. Isso quer dizer que em cada missa o Cristo morre novamente. Então, o que é a celebração da missa? É a celebração da morte de Cristo. Em cada missa ele morre novamente. Isto, à luz da Bíblia, é uma blasfêmia. Por que blasfêmia? Porque a palavra de Deus não ensina que Jesus pode morrer novamente, que morreu 2 vezes. Não só isso. Olha o que diz Hebreus 9, 28. Agora eu vou ler a Bíblia. Assim também Cristo, tendo se oferecido o quê? Uma vez, para sempre, para tirar os pecados de muitos, aparecerá segunda vez, sem pecado, aos que o aguardam para a salvação. Cristo não pode morrer em cada missa. Cristo morreu uma única vez no Calvário. E esta única morte foi toda suficiente para a salvação da humanidade. Mas quando você participa de uma missa, você está participando novamente da morte de Cristo. E isso, à luz da Bíblia, é uma blasfêmia. Não apenas isso, existe um outro autor, Rouet, escreveu esta obra, A Missa na História. E na página 115 ele declara: a missa é um sacrifício oferecido pelos vivos e pelos mortos. Mas nós vimos aqui que a pessoa que morre, ela entra por um estado de inconsciência até a ressurreição. E quando da morte da pessoa, ela já morre salva ou morre perdida. Só que a missa é celebrada até em favor dos mortos.
Mas como você pode acreditar algum mérito a quem já morreu, se a história da salvação dele já foi definida? Se ele já morreu salvo, morreu perdido? Logo, isso também é um ataque à doutrina do santuário. Não pode. Cristo não pode morrer mais de uma vez. E quando eu concordo na celebração da missa, eu estou concordando que o sacerdote está ali matando novamente o próprio Cristo. Isso é uma blasfêmia. E é assim que Satanás usa seus agentes para atacar a doutrina do santuário. Porque a doutrina do santuário ensina-nos de que Jesus morreu uma única vez. Segundo ponto, segunda doutrina que é um ataque ao santuário. A intercessão única e exclusiva de Cristo no santuário celestial foi substituída pela mediação espúria da Virgem Maria, dos santos mortos e do clero romano. Então, essa doutrina de intercessão ou mediação é também um ataque ao santuário. Por quê? Porque tira Cristo do papel de mediador e coloca a Virgem Maria, os santos e o clero romano. A Virgem Maria como estando junto ao Pai, sendo mediadora, os santos como estando no céu, com poder de fazer milagres, e o clero romano estando na terra, com poder de perdoar pecados. Isso é um ataque ao santuário. Por quê? Porque na doutrina do santuário nós aprendemos que Cristo morreu para ser nosso advogado. Ele é o único que nos pode reconduzir ao Pai. Por quê? Porque Ele é Deus homem. E sendo Deus, Ele segura o braço divino. E sendo homem, Ele segura o braço do pecador. Ele pode nos reconectar a Deus. E só Ele. O catecismo que eu estou segurando na página 273 diz assim: finalmente, a Imaculada Virgem, preservada e imune de toda a mancha da culpa original, terminado o curso da vida terrestre, foi assunta em corpo e alma à glória celeste. E para que mais plenamente estivesse conforme é seu Filho, Senhor dos senhores e vencedor do pecado e da morte, foi exaltada pelo Senhor como Rainha do Universo. A Assunção da Virgem Maria é uma participação singular na ressurreição de seu Filho e uma antecipação da ressurreição dos outros cristãos. Aí eu pergunto para você, que é um sincero católico, aonde está na Bíblia que Maria ressuscitou? Aonde está na Bíblia que ela foi assunta aos céus? Aonde está na Bíblia que agora ela foi declarada por Deus a Rainha do Universo? Aonde que está na Bíblia que eu tenho que buscá-la para que ela interceda por mim junto ao Filho ou junto ao Pai? Isso não está na Bíblia. Isso está no catecismo. Isso está na tradição romana. Mas você entende que isso é um verdadeiro ataque à Bíblia? Um ataque à doutrina do santuário? Por quê? Porque a Bíblia declara que as pessoas que morreram, elas estão mortas, com exceção daquelas que ela menciona que ressuscitou e já estão no céu, como é o caso de Moisés, Elias e Enoque. Mas mesmo estes que a Bíblia dá nomes, dizendo que já estão no céu, em momento algum nos é orientado a buscar esses homens, quer seja para intercessão, quer seja para perdão, quer seja para salvação. Não. A Bíblia só nos orienta a buscar a Cristo. Mas como que o diabo ataca o santuário? Quando se ensina que Virgem Maria, Pedro, Paulo, Tiago, eles estão no céu e intercedem por quem está na terra. Ou quando se ensina que quando alguém peca, tem que ir até o sacerdote para buscar o perdão. Essa doutrina nós chamamos de confissão auricular. Só que a Bíblia diz: porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens. E quem é esse único mediador? Cristo Jesus, homem. Então, quando eu ensino a doutrina da confissão auricular, que você tem que buscar um sacerdote para ter o perdão dos pecados, isto é uma blasfêmia. Ninguém pode perdoar o seu pecado. E mais, olha o que diz Deus a Moisés em Deuteronômio 18.
não se achará entre ti quem faça passar pelo fogo o seu filho ou sua filha. Que entre vocês não ache ninguém que queime os filhos, como era hábito de muitos nos dias do povo de Israel, queimar os filhos aos deuses pagãos. Que não se ache esse povo no meio de ti, nem adivinhador, nem prognosticador, nem agoureiro, nem feiticeiro, nem encantador, nem necromante, nem mágico, nem quem consulte os mortos. Pois todo aquele que faz tal coisa é o quê? Abominação ao Senhor. Deuteronômio 18, 10 a 12. Então, o fato de consultar a quem já morreu é uma abominação a Deus. Por quê? Porque quem está morto não pode falar com quem está vivo. Certo? Ailton? Pastor, a respeito da hóstia, quando ali é celebrado esse momento, é feita uma afirmativa que é a carne de Cristo? Exatamente. Na ceia do Senhor, é um símbolo? Exatamente. Qual é a diferença? A doutrina da transubstanciação, que a Igreja Católica Romana desenvolveu ao longo de séculos, ensina que não são emblemas apenas. Eles se transformam por um milagre divino no próprio corpo e no próprio sangue. E na missa, o Cristo morre novamente. Qual é a diferença desta missa por uma cerimônia da ceia? Na ceia fica muito claro pelo ensino bíblico, e qualquer igreja que ministra ceia tem que deixar isso muito claro, que o pão sem fermento e o puro suco da uva são símbolos do sangue de Cristo. E nós celebramos essa cerimônia em homenagem à morte dele e anunciamos a vinda dele até que ele volte. Então são símbolos. Por que são símbolos? Porque Cristo não pode morrer duas vezes. Essa é a diferença básica. Esse assunto é interessante porque eu já vi igrejas evangélicas que eles afirmam essa mesma versão aí. Da transubstanciação. Que é a carne e o sangue de Cristo. Afirmando. Ok. Estão seguindo as pegadas de Roma. O que a Bíblia ensina é que são símbolos. Não são a carne e o sangue. Apenas símbolos. Sim, amiga Lariane? Pastor, nós convivemos com muitas pessoas católicas, né? Então, a gente sempre perguntam para a gente a nossa ideia da Virgem Maria. A gente fala assim, a gente respeita por ser uma pessoa que foi escolhida para gerar, né? Mas que a gente não acredita que ela faz a mediação, né, entre nós e Deus, que é o único, que é Jesus Cristo. Mas aí eles falam que muitas pessoas chegam a eles e falam assim, que não respeitam a Virgem Maria, que ela não teve... E ela teve um papel, assim, né, na história bíblica, porque ela foi escolhida. E a gente tem que ter muita sabedoria para falar isso, né? Claro. Maria foi escolhida por Deus para ser a mãe do Messias. E quando a gente pensa que Cristo, com 12 anos, discutia com os doutores lá no templo, aonde ele havia aprendido tanto da palavra de Deus? Se ele nunca frequentou uma escola dos judeus, ele aprendeu com Maria. Maria é um exemplo de mãe, por partilhar com os filhos o conhecimento da palavra. Exemplo de uma mulher piedosa, que acompanha o filho até a morte, estava lá na cruz. E quando Jesus morre, ele amava tanto Maria que ele se preocupou. E antes de partir, deixaram a casa para ela. E ele virou para João e disse: João, eis aí tua mãe. Maria, eis aí teu filho. O que significa isso? Eu estou morrendo hoje, mas agora vocês cuidem um dos outros até que eu volte. E a tradição, não a Bíblia, mas a tradição cristã ensina que João levou Maria para a sua casa e cuidou dela até a morte dela. Então Maria é para nós um exemplo de alguém que se colocou nas mãos de Deus, de alguém que temia Deus, de uma mãe que educou o seu filho nos caminhos do Senhor. É para nós um exemplo. E eu creio piamente na salvação de Maria. Mas aonde ela está hoje? Ela está sepultada, como está Pedro, como está Paulo, Tiago e João, aguardando o quê? A volta do filho dela. Quando então ela receberá o corpo de glória, como todos os salvos receberão. Bom, nós vamos avançando em nosso estudo. Vamos para o intervalo? E assim que voltarmos, vamos continuar a entender melhor quais são as doutrinas que são verdadeiros ataques ao santuário da Bíblia.
Daqui a pouquinho a gente está de volta. Acompanhe no próximo bloco. Agora deixa eu dar um recadinho para você que é evangélico. Está sentado? A gente estava falando de santo, de Virgem Maria e você estava aí aplaudindo, né? É isso mesmo, pastor. Idolatria, buscar santo, isso, aquilo. Agora vamos falar da sua história? E você, guarda domingo? Então não venha me falar de santo, nem criticar a Igreja Católica, falando de santo ou de Maria, se você guarda domingo. De volta com o segundo bloco do programa Bíblia Fácil, hoje falando sobre um ataque ao santuário. Vimos no primeiro bloco 2 doutrinas que são verdadeiros ataques ao santuário. Hoje vamos ver 5 doutrinas que são ataques ao santuário. Se você quiser aprender mais desse tema, temos aqui um presente para você. É o DVD Santuário, o Caminho de Deus. Você pode pedir pelos meios de comunicação que aparecem aí na sua televisão, na sua tela. Temos telefone, temos sites, temos WhatsApp, você escolhe como solicitar. Esse material foi gravado em Israel, onde nós temos lá num deserto, no Parque Nacional de Timna, um santuário montado nas dimensões do mosaico, e você vai aprender muito sobre o santuário com esse material. Belíssimas imagens e você vai compreender melhor esse tema. É um presente, tá? Pede para você aí. Pode escolher como você quer solicitar, nós vamos enviar para a sua casa pelos correios e você não paga nada por isso. E a gente sempre agradece aqui aos Anjos da Esperança que apoiam o nosso ministério e graças ao seu apoio a gente pode mandar esse material para você, tá bem? Se você não é um Anjo da Esperança ainda, você pode se tornar um. Basta você ligar para nós aqui no telefone 0 operadora 21 27 30 30, tá bem? 0 operadora 21 27 30 30 e você escolhe ser um Anjo da Esperança. Quando terminamos o primeiro bloco, tínhamos uma pergunta aqui ainda para ser feita. Rogéria? Pastor, uma dúvida em relação ao milagre, né? Ao milagre? Se os santos eles não obram milagre, e por que muitos católicos, no caso, recorrem aos santos e o milagre é atendido, vamos dizer assim? Eu acredito que aconteçam muitos milagres mesmo, eu acredito. A gente sabe pela Bíblia que o santo não pode realizar porque quem morreu está morto, está inconsciente, não pode fazer isso. Só quem tem o poder de operar milagres é Deus. Eu acredito no seguinte, Deus olha a sinceridade das pessoas. E existem pessoas que pedem com tanta fé, acreditando naquilo que ela foi ensinada. E na sinceridade do seu coração, Deus ouve a prece, a oração. Porque Deus é tão bom que Ele nem mesmo está preocupado se a fama pelo milagre ou se o louvor pelo milagre não for para Ele. E muitas pessoas recebem de fato o milagre e atribuem a um santo. Deus não está preocupado se a honra não vai vir para Ele. Mas a pessoa foi sincera no que ela conhecia, ela exerceu a fé que ela tinha e Deus atendeu a oração dela. Então Deus é bom, Deus é amor, Deus é misericórdia. Eu acredito que de fato aconteçam milagres, mas a Bíblia é clara em dizer que não foi nenhum santo que operou. Então foi Deus, em sua bondade, que atendeu. Eu acredito nisso. E sabe que eu sou uma prova disso? Eu nasci numa família católica. Minha mãe era católica. E quando eu tinha mais ou menos uns 5 para 6 anos de idade, eu me lembro disso. Um dia eu acordei não sentindo as pernas. E minha mãe me levou até uma mulher que era muito religiosa, que fazia preces. Uma mulher católica. E eu fui levado até essa mulher. Eu me lembro muito bem que minha mãe me levou no primeiro dia no colo. E a mulher disse, ele deve vir aqui 3 dias e eu vou orar por ele. Eu fui no colo no primeiro dia, mancando no segundo dia e correndo no terceiro dia. E eu que não tinha nenhum movimento nas 2 pernas, no terceiro dia eu fui até ela correndo. O santo que ela buscou pôde fazer algum tipo de ajuda? Não, porque o santo não está vivo. Mas a fé que essa mulher tinha em ajudar as pessoas, a fé que a minha mãe tinha de que Deus iria me ajudar, trouxe para mim uma cura. Eu acredito nisso, porque Deus é amor. E se a pessoa está pedindo, ela acha que aquilo é o certo,
ela está exercendo a fé que ela conhece, Deus é misericórdia e amor e pode atender essa prece. Agora o que a gente tem que estar ciente é o seguinte: se o conhecimento da palavra está chegando para mim agora, se eu estou aprendendo com Deuteronômio 18 a não consultar quem já morreu, se eu estou entendendo que só há um mediador entre Deus e o homem, o que eu tenho que fazer a partir de agora? Você que é um sincero católico, que talvez tenha experimentado milagres na sua vida a quem você atribuiu a santos, qual deve ser a sua postura a partir de agora? Entender que o milagre só é Deus quem opera. E a partir de agora mudar a sua postura, não buscando Maria nem esses santos, mas buscando Cristo, quem a Bíblia estabelece como nosso mediador entre Deus e os homens. Eu sei que não é fácil para quem viveu 30, 40, 60 anos crendo nisso. Eu sei que não é fácil, como não foi fácil para minha mãe, que já estava há 6 décadas na igreja. Mas quando esse evangelho libertador chegou para ela, minha mãe entendeu o que estava acontecendo. E minha mãe, depois dos 60 anos, tomou sua decisão de seguir exclusivamente a Cristo. Hoje minha mãe tem 84 anos de idade, mas é uma mulher temente a Deus, que aprendeu depois dos 60 as verdades da Bíblia e deixou de invocar esses santos que na realidade não estão no céu. Eu espero que o Espírito Santo esteja trabalhando no seu coração agora, para que você sinta o desejo de fazer a mesma coisa. Você que é um sincero católico, um homem ou uma mulher temente a Deus, nós temos que nos voltar para a Bíblia, menos para o catecismo. Por quê? Porque o catecismo está cheio de erro. Eu falo isso para você com todo carinho. O catecismo está cheio de erro, está cheio de tradições, está cheio de coisas que não tem na Bíblia, está enganando milhares, enganando milhares. E eu vou dar para você agora mais alguns exemplos de enganos que estão no catecismo. Olha aqui um terceiro exemplo para nós. A guarda do sábado, do 4º mandamento da lei, guardada dentro da arca, no Santíssimo, foi substituída pela observância pagã do domingo. E quem é que fez isso? A Igreja Católica Romana. E ela não se excusa, ela assume que ela fez. Olha o que diz o Catecismo, na página 568. Jesus ressuscitou dentre os mortos no primeiro dia da semana. Está certo isso? Certo ou não? Certíssimo. Mas olha como se mistura o erro com a verdade. Faça uma declaração verdadeira, Jesus ressuscitou no primeiro dia da semana. Isso é verdade, isso é bíblico. Agora, enquanto o primeiro dia, o dia da ressurreição de Cristo, lembra a primeira criação, enquanto o 8º dia, que se segue ao sábado, significa a nova criação, inaugurada com a ressurreição de Cristo. Espera aí, 8º dia? A semana não tem 8º dia. A semana só tem 7. Quando você passa pelo 7º, você volta pelo 1º. Se você tivesse um 8º, teria que ter um 9º, um 10º. E não existe isso. Você percebe como o catecismo começa a confundir a mente das pessoas? Agora o catecismo vai dizer que o 8º dia é domingo e o catecismo continua. Para os cristãos, o 8º dia, que é domingo, se tornou o primeiro de todos os dias, a primeira de todas as festas, o dia do Senhor. Marcos 2, 27. O próprio Cristo diz assim: eu sou o Senhor do sábado. Então o dia do Senhor é o sábado. Aí vem o catecismo e diz: não, o dia do Senhor é o domingo. E a partir daí, a igreja começa a orientar os seus membros a santificarem o domingo. Para reforçar essa ideia, ao longo dos séculos, os papas sempre se posicionaram. E aqui está a carta apostólica Dies Domini, que foi escrita pelo sumo pontífice João Paulo II. E eu tenho aqui uma cópia dessa carta. Aqui está a carta Dies Domini, escrita por João Paulo II. O que João Paulo II escreveu nessa carta apostólica, que é um documento da maior autoridade da Igreja Mundial? Ele diz assim: passagem do sábado para o domingo. Por esta dependência essencial que o 3º mandamento tem
da memória das obras salvíficas de Deus. Peraí, terceiro mandamento? O sábado não é o terceiro? O sábado é o quarto. Mas no catecismo é o terceiro. Por quê? Porque o catecismo tirou de lá o mandamento que proíbe adorar imagem de escultura. Então, se você abrir o catecismo, o mandamento que proíbe adorar imagem de escultura, ele não existe lá. Aí o quarto mandamento veio agora para ser o terceiro. Então é isso que João Paulo está dizendo. O terceiro mandamento, que fala das memórias das obras salvíficas de Deus, os cristãos, apercebendo-se da originalidade do tempo novo e definitivo, inaugurado por Cristo, assumiram como festivo o primeiro dia depois do sábado, porque nele se deu a ressurreição do Senhor. Então, por que agora o domingo é um dia festivo? Porque nele o Senhor ressuscitou. Então, agora o dia santo é o domingo. Existe uma tese doutoral escrita pelo pastor e doutor Samuel Bacchiocchi, e a tese se chama Do Sábado para o Domingo. Esse Samuel Bacchiocchi faleceu há alguns anos, mas ele era um doutor adventista. E ele fez o doutorado dele na Pontifícia Universidade Gregoriana, em Roma. E qual foi o tema da tese dele? From Sabbath to Sunday, do sábado para o domingo. E nessa tese doutoral, ele prova com documentos da própria igreja romana que a mudança do sábado para o domingo foi feita pela igreja. E ele tirou esse doutorado lá, na Universidade Gregoriana, em Roma. E quando a Universidade Católica deu para ele o título de doutor e colocou o imprimato do Vaticano na sua tese, eu tenho uma cópia em casa da tese dele, quando ele colocou, quando a instituição romana coloca ali o imprimato, dizendo que esse homem é doutor e o que ele fala é verdade, ela está dizendo, fomos nós mesmos quem mudamos sábado e domingo. Agora deixa eu dar um recadinho para você que é evangélico. Está sentado? A gente estava falando de santo, de Virgem Maria, e você estava aí aplaudindo, né? É isso mesmo, pastor. Idolatria, buscar santo, isso, aquilo. Agora vamos falar da sua história? E você, guarda domingo? Então não venha me falar de santo, nem criticar a Igreja Católica, falando de santo ou de Maria, se você guarda domingo. Porque você está nas pegadas da Igreja Católica. Quer falar mal do catolicismo? Não é falar mal. Quer criticar a doutrina católica? E guarda o domingo? Você está nas pegadas do catolicismo. Você está fazendo o que a Igreja Católica ensinou. E não o que a Bíblia ensinou. Eu dou para você 104 textos da Bíblia que falam que o sábado é o dia do Senhor, é o dia santo, é o dia criado por Deus. Você não tem nenhum, para falar que domingo é dia santo. Ah, mas você santifica o domingo. Você aprendeu isso com quem? Com a Bíblia? Não, você aprendeu com a Igreja Católica. Então, se você é um evangélico sincero, temente a Deus, se você quer ser fiel a Deus, é claro que você vai concordar com a Bíblia que não deve se adorar imagens, que não deve se buscar santos como mediador. Agora, você também tem que concordar que você tem que guardar a lei de Deus toda, inclusive o sábado. Porque domingo é invenção da igreja romana. Aí eu pergunto, você vai ser coerente a partir de hoje? Tem que ser coerente. Ou você aceita toda a verdade ou não aceita nada. Tem que ser coerente. Então, quando a gente vai para a Bíblia, o que a Bíblia me ensina? Eu vou dar só um exemplo, Lucas 23, 54. Era o dia da preparação e começava o sábado. Como a Bíblia chama o sexto dia? A sexta-feira. Dia da preparação. E por que chama dia da preparação? Porque você se prepara para receber o sábado. Como você se prepara? Você lava as roupas que vai usar no sábado, você cozinha o que você puder cozinhar. Não que seja pecado esquentar alguma comida no sábado, mas não deixa para cozinhar um feijão no sábado, cozinha na sexta. Você tem que fazer supermercado? Compra na sexta, não compra no sábado. Faça o que você puder na sexta, para no sábado não comprar, não vender, não gastar tempo com outras coisas. Por quê? Porque a Bíblia diz que é o dia da preparação. Você tem que se preparar para receber o sábado. Aí diz assim, era o dia da preparação.
as mulheres que tinham vindo da Galiléia com Jesus viram o túmulo e como o corpo for ali depositado, então se retiraram para preparar aromas e bálsamos, e no sábado descansaram segundo o quê? O mandamento. Então, entre essas mulheres que tinham vindo da Galiléia, estava a própria mãe de Cristo, Maria. E o que fez Maria no sábado? Descansou, segundo o mandamento. A Bíblia é clara em dizer que o sábado é o mandamento. Antes aqui de avançarmos, Vanessa? Pastor, a respeito voltando um pouco naquela parte do catecismo, né? A artimanha do mal é que como nós seremos julgados pela lei, é que nós passamos a transgredi-la, né? O mal quer que você ache que é a lei que teve mandamentos cancelados. Isso, e aí tirando alguns, a gente começa a transgredir sem a consciência de que, aparentemente, a palavra de Deus diz, né, conhecerei a verdade vos libertará. E como nós ficamos na superfície do evangelho, a gente acaba aceitando o que nos falam e não vai aprender com o Espírito Santo no papel da Bíblia. Aí, esse período, né? Ele já está escrito no nosso livro de registros no céu a respeito do que nós fizemos, assim, ou quando Deus dá o entendimento de que nós, por exemplo, esse exemplo que o senhor deu, eu sou cristã e não guardava o sábado, mas na palavra, durante esse período dos estudos, eu me conscientizei de que eu vou guardar o sábado. Então Deus vai ignorar esse passado que você não conhecia e vai considerar agora que você conhece. Sim. Então, se você não conhecia, não guardava porque não conhecia, Deus ele não considera isso. Esse é o tempo de ignorância que fala Atos 17:30. Sim. Ok? Obrigada. Magno? Pastor, se tratando do sábado, e questão de alimentação também, nós temos o Romanos 14, né? Há aqui uma dificuldade em entender o texto. Sobre alimentação? E também sobre o sábado, porque aqui Ok. no versículo 5, ele diz, um faz diferença entre dia e dia, outro julga iguais todos os dias. Uhum. Né? Então aqui alguns se agregam a esse texto. Se apegam a esse texto? Isso, se apegam a esse texto para dizer que o sábado, qualquer dia é importante. qualquer dia é dia. Ok. Quem escreveu isso? Creio que seja Paulo. Paulo. Paulo está falando contra a lei? Creio que não. Eu também acho que não. Então, quando eu tenho um texto difícil, eu tenho que tentar entender o texto difícil à luz de textos claros. Paulo está dizendo que todo dia é igual, então não importa sábado. Então, Paulo está invalidando a lei. Mas não é isso que Paulo falou em Romanos, por exemplo, quando ele diz que a lei é justa, santa e boa, quando ele diz que nós seremos julgados pela lei. E outra coisa, se você for para o livro de Atos, capítulo 16, 23, capítulo 17, 2 e 18, 4, nesses três textos, você vai ver que Paulo guardava o sábado. Aí eu pergunto, será que Paulo está falando que o sábado não importa mais? Por que então que ele guardava o sábado? Segundo Atos 16, 23, 17, 2, 18, 4. Então ele não está dizendo isso, porque ele mesmo guardava o sábado. O que Paulo está condenando nesse texto? O juízo. Você julgar. E Paulo não está questionando aí a questão do sábado semanal, até porque ele está se dirigindo aos judeus. E judeu guardava sábado. Judeu não tinha problema com sábado. Então, o problema, a questão que Paulo está discutindo aí, é que as pessoas estavam se apegando a certas coisas, alimento sacrificado a ídolo, que era vendido no mercado, dias de festas, luas novas, sábados, certas festas judaicas que já haviam caducado, que estavam sendo praticadas. É contra isso que Paulo vai falar. Eu já li algo que diz que o contexto aqui de Romanos quer dizer justamente a carne sacrificada a ídolos, que eles não queriam comer, então alguns não comiam por medo de estar E Paulo está adorando. dizendo, não importa, o pecado é quem sacrificou o ídolo. A carne é limpa, você pode comer sem problema. E o dia que ele está falando, alguns dizem que seja o dia de dias de jejum, que alguns faziam. As festas judaicas, que envolviam jejum também. Mas você pode até entender também aí o sábado também. Mas Paulo não está criticando ninguém por causa do sábado. Até porque ele mesmo guardava o sábado. Até porque ele mesmo ensinou que a lei é o parâmetro, né, para o juízo. Então a gente tem que entender o texto difícil à luz dos textos claros, ok? Eu queria avançar aqui para terminar com as últimas duas doutrinas. Primeiro, a noção bíblica da mortalidade da alma foi suplantada pela teoria pagã de que a alma é imortal. O que diz o catecismo? A igreja ensina que cada alma espiritual é diretamente criada por Deus,
não é produzida pelos pais. Ela é o quê? Imortal. A alma é imortal? É isso que a gente aprendeu aqui em Ezequiel 18:4, 18:20. Lá diz que a alma é mortal. A alma que pecar, essa morrerá. Aí vem o catecismo dizendo que a alma é imortal. Ela não perece quando da separação do corpo na morte e se unirá novamente ao corpo na ressurreição final. Isso é teologia? Não, isso é filosofia. Isso aqui é o quê? Platonismo. A alma separando-se do corpo. Isso é platonismo. Não existe essa separação, essa dicotomia. Isso é filosofia. Última doutrina. A gloriosa esperança na segunda vinda de Cristo deu lugar à teoria pagã da recompensa logo após a morte. O que ensina o catecismo? A alma na morte vai ao encontro de Cristo e o corpo cai na corrupção. Dualismo platônico separa a alma de corpo e quando a pessoa morre, a alma já vai ao encontro de Cristo. É isso que a Bíblia ensina. Se a alma vai ao encontro de Cristo, por que ele vai voltar? Se existe alma que se separa do corpo, consciente, então a Bíblia ensinou errado. O que diz a palavra de Deus? Que Jesus vem sem demora e ele vai dar o seu galardão quando ele voltar. Então não existe recompensa imediata. A recompensa só será dada na volta de Jesus. A pergunta que eu faço para você hoje é: qual será a sua resposta a essas verdades da Bíblia? Qual será a sua resposta? Temos nós buscado santos em lugar de Cristo, buscado Virgem Maria? Temos nós buscado o sacerdote para confessar os nossos pecados? Temos nós celebrado missas, matando Cristo novamente, ou pelo menos intentando com toda a cerimônia religiosa? Temos nós santificado o primeiro dia da semana? O que você vai fazer? A escolha é sua. Você pode ignorar tudo que a gente falou aqui e seguir o seu caminho. Você pode. Você é livre, né? Todos nós somos. Você pode ignorar tudo isso e continuar o seu caminho, do jeito que você está fazendo. Mas eu vim aqui em nome de Cristo fazer um apelo para você. Se você está assistindo esse programa agora, ou se você está aqui nesse auditório agora, é porque Deus quer falar com você. Tem coisas para serem alinhadas, ajustadas, à luz da Bíblia. Você não pode deixar que a sua salvação se perca porque você foi ensinado errado, ou por todo o amor que você tem à igreja ou a pessoas. A gente não pode colocar em risco a nossa salvação porque estamos há 60 anos dentro de uma instituição religiosa. Nós não podemos. Nós temos que ficar com a verdade. E que bom que a verdade está chegando para você hoje. Volta à fita, volta ao vídeo quantas vezes você quiser, volta para os textos da Bíblia que eu mencionei, tira as suas dúvidas, estuda mais a palavra, se coloca de joelhos e busque ao Senhor para tirar a escama dos olhos. Nós vamos ter uma música agora, e enquanto você ouvir essa música, eu queria convidar você aqui a você se colocar nas mãos do Senhor e deixar que Ele guie a sua história. Ele quer salvar você. Ele ama você. Não importa em que igreja você frequenta. Placa de igreja não salva ninguém. O que salva é Cristo e a nossa fidelidade à sua palavra. Pensa nisso. Quero ser como Abraão, fiel em toda provação, ir onde Deus me mandar, aumentar a minha fé, fazer como José, sempre confiar no Senhor. Eis-me aqui, Senhor. Quero ser um verdadeiro adorador.
Eis-me aqui, Senhor. Quero ser um instrumento em tuas mãos para falar do teu amor, da esperança e do perdão, que através da tua graça me deste a salvação. Quero ser uma luz a brilhar, e como Enoque andou, quero andar contigo, Senhor. E como Paulo, sem hesitar, tua palavra vou levar, sem fazer acepções, tirar as sandálias dos pés, assim como Moisés, pois estou em tua presença. Eis-me aqui, Senhor. Quero ser um verdadeiro adorador. Eis-me aqui, Senhor. Quero ser um instrumento em tuas mãos para falar do teu amor, da esperança e do perdão, que através da tua graça me deste a salvação. Quero ser uma luz a brilhar, e como Enoque andou, quero andar contigo, Senhor. Falar do teu amor, da esperança e do perdão, que através da tua graça nos deste a salvação. Quero ser uma luz a brilhar, e como Enoque andou, quero andar contigo, Senhor. Amém, amém. Obrigado, Kelvin, por essa linda canção. Você quer andar com Deus? Quer ser submissa à vontade dEle? Quer o céu? Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito, todos os anjos vão estar do seu lado para te ajudar. Existe um exército para nos ajudar na nossa caminhada e nos ajudar a chegar aos céus. Basta nós dizermos, sim, eu quero, eu quero. Eu sei que não é fácil as mudanças para alguns. Você pode estar pensando, pastor, eu criei tantos anos nisso, o que vai dizer a minha família, o que dirá meus amigos, e o líder religioso que eu sirvo, que eu sigo, que eu admiro tanto. Eu sei que não vai ser fácil, mas Cristo não chama você sem dar o poder e a capacitação para você segui-lo. Ele vai te ajudar a ter sabedoria, ter tato, porque finalmente nós temos que amar a todos, não podemos desprezar ninguém, temos que tratar bem a todos. Mas eu não posso deixar que a minha salvação corra risco por causa de uma coisa que me ensinaram errado. E se o Espírito Santo está falando no seu coração hoje, eu quero convidar você a tomar uma decisão, a se entregar a Cristo e a passar a seguir as verdades que você está aprendendo. Vamos orar agora? Pai Santo, obrigado pela Tua Palavra, que de forma tão clara nos apresenta o caminho que nós devemos seguir rumo aos céus. Obrigado pela graça maravilhosa que em Cristo nos foi manifesta, que nos alcança hoje e nos liberta.
Nos ajude a vivermos na Tua presença. Ajude-nos a fazer as mudanças que nós precisamos para estarmos de acordo com a Tua vontade. É a nossa oração. Em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado por sua companhia no programa de hoje. E semana que vem a gente se encontra para o último programa dessa temporada sobre o santuário. Até lá.